Muito boa noite, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que muito bem, desde a nossa última prece. Se escutarem algum barulho, não tem problema. Minha gatinha está aqui do lado, tocando terror. Já já ela aparece. E aí, como é que vocês passaram? Tá tudo bem por aí? Espero que sim. Hoje, felizmente, né, nós estamos começando com as primeiras chuvas da primavera, né? Ainda não estamos na primavera, mas daqui a pouquinho já vão começar, né, as primeiras chuvas. Acho que vai ser legal. Bom, hoje nós vamos para mais um Evangelho no Lar, diretamente de Bragança Paulista, de uma sexta-feira, com chuva, uma chuva ameaçando uma chuva forte aqui. E como sempre nós vamos fazer a nossa prece usando alguns livros que a gente sempre usa, né, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, porque o Evangelho no Lar é uma iniciativa, vamos dizer assim, do Espiritismo, né, no Brasil. Nós usamos também esse livro, que é o livro uma psicografia da Irene Pacheco Machado, Reflexões de Jacó. Eu também gosto de usar esse livro do Sri Prembaba, porque esse livro ajuda a gente a ter umas intuições, enfim, sobre umas reflexões importantes. Tá? Como vocês sabem, a gente sempre faz uma respiração, né, um pouco antes, que é para a gente facilitar, vamos dizer assim, a dilatação da nossa aura, né, a fim de que a gente possa ficar, vamos dizer assim, mais perceptivo a respeito da realidade dos espíritos. Lembrando que quando a gente tem uma continuidade, vamos dizer assim, né, dessa prece, é natural que os espíritos se acomodem e comecem a visitar com mais frequência a nossa casa, especialmente para ouvir as nossas preces, às vezes receber essa energia, essa intuição, tá bom? E que, diga-se de passagem, deveria ser a coisa mais normal, segundo o Kardec, né, no sentido de que essa atividade espírita na nossa casa fosse uma coisa que a gente devesse reagir com naturalidade, né, e não com estranheza, como normalmente acontece. A respiração que a gente faz, vocês estão ouvindo um barulho no som? Estão ouvindo? Vamos ver se eu consigo resolver isso aqui, só um segundinho. A gente pode começar a respiração, tá? Que é basicamente o que? Deixa eu ver se é cabo, só um segundo. É cabo. Só apoiar aqui alguma coisinha aqui rápido, gente. Pronto, parou o barulhinho, né? Tava incomodando, tava chato. Bom, a respiração que a gente faz normalmente, como é que ela funciona? É uma respiração onde a gente inspira em 2 tempos, né? E depois a gente expira, né? Então a gente dá uma paradinha no meio da inspiração, que é justamente para a gente ralentar os nossos batimentos cardíacos, e isso vai ajudar, obviamente, a nossa aura a dilatar. Vocês devem saber que normalmente as pessoas que têm facilidade em ver espíritos ou se comunicar com eles, enfim, normalmente, ou quando a pessoa está desenvolvendo a sua mediunidade, é justamente quando ela se encontra no estado de relaxamento que normalmente ela vê, né? E a explicação disso é por quê? Porque a aura dela se dilata, né?
ela já tem uma mediunidade trabalhada de algum momento da consciência, e aí o que acontece? Quando ela relaxa, ela naturalmente dilata a aura dela, e isso faz com que nesse momento ela veja com os olhos da mediunidade, vamos dizer assim. Então a ideia aqui é que a gente também procure, né, usando técnicas, chegar nesse estado de relaxamento a fim de que a gente possa, vamos dizer assim, ficar mais conectivo, talvez, enfim, que a gente fique mais disponível para que os bons espíritos, que têm uma frequência um pouco mais alta normalmente do que a nossa, para que eles venham nos auxiliar, ajudando na nossa intuição, enfim. E a gente respira então dessa maneira. A gente faz o seguinte: a gente inspira, segura, inspira novamente e depois solta lentamente. Podem continuar respirando, que eu vou apontar algumas coisas importantes. Hoje é uma sexta-feira, especialmente é o dia que as pessoas estão mais afim de sair para se divertir. Geralmente os jovens estão mais pensando em fazer alguma bobagem, né? Que normalmente a gente, quando é jovem, a gente faz, né? Isso de certa maneira deixa uma agitação, né, bastante grande na energia, né? Eu fui um jovem que fiz bastante bobagem quando era mais jovem. Não tinha muita noção de perigo, não.
se eu pudesse dar um conselho para quem é mais jovem, cuide sempre da sua saúde. Se você tiver saúde, você vai em qualquer lugar, independente do que você vai fazer. Essa é uma dica. A segunda dica é: jamais faça coisas que você vai se arrepender no futuro. O resto está liberado. Ai, hoje, durante a prece, a gente vai tentar fazer uma coisa que é imaginar uma fumaça branca saindo da gente, saindo das costas, saindo dos ouvidos, da boca, dos olhos, enfim. Se você conseguir, né, se você tiver essa capacidade de imaginar esse tipo de coisa, isso ajuda muito, primeiro, a educar o cérebro a entender esses mecanismos da mediunidade, que a gente às vezes precisa ensinar o nosso cérebro a interpretar esses eventos. E o outro motivo é que naturalmente isso induz naturalmente a nossa consciência, né? E por consequência o nosso corpo energético a dimanar essa energia, ou seja, a exteriorizar essa energia. Energia essa que a gente acumula durante o dia, nas nossas funções, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, com as pessoas que a gente encontra, com os pensamentos que a gente tem. E a função da prece é justamente a gente compartilhar, vamos dizer assim, essa energia e exteriorizar essa energia também, deixando a gente mais sutil. Para esse momento de prece, o que a gente vai fazer a partir de agora é a evocação dos bons amigos. Como naturalmente eu sempre faço a prece nos mesmos horários, eles naturalmente têm possibilidade de atender os nossos pedidos, porque assim eles também podem se organizar. E se você não é do credo espírita ou não tem problema, talvez você ainda pense que os espíritos não têm muita função. Na verdade, eles não param de trabalhar um minuto sequer, porque eles também têm a questão do sono, que eles não precisam dormir. Quem precisa dormir é o nosso corpo físico, né? Então, é de bom tom de educação que a gente avise o horário que a gente vai fazer as preces, para haver possibilidade do comparecimento desses espíritos nesse evento espiritual, vamos chamar assim, religioso. E dessa forma nós pedimos a presença dos nossos bons amigos espirituais, a fim de que eles compareçam nesse momento de prece, possam ouvir os nossos pedidos e também ajudar na manipulação dessas energias, para que elas possam ser úteis no atendimento de consciências necessitadas, na transformação de atividades em nosso favor, que nós possamos ter calma, tranquilidade, honestidade, que nós possamos ter paciência, que nós possamos oferecer um gesto de amor em prol dos bons amigos e também, né, da espiritualidade como um todo. Que
vós ou vocês, bons amigos, possam nos ajudar nesse momento e acompanhar o nosso momento de prece. E que Jesus abençoe a todos nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja. Abri aqui aleatoriamente. E o texto é Coletânea das Preces Espíritas. Aí tem a introdução e eu vou ler essa introdução, tá bom? Os espíritos sempre disseram: a forma não é nada, o pensamento é tudo. Cada um deve orar conforme as suas convicções e do modo que mais lhe agrada. E que mais vale um bom pensamento do que muitas palavras que não tocam o coração. Os espíritos nunca determinaram uma fórmula padrão de prece, quando a dá apenas para fixar as ideias e para chamar a atenção sobre alguns princípios da doutrina espírita. Tem também como objetivo ajudar as pessoas que sentem dificuldade em expressar suas ideias, pois há quem pense não ter orado se seus pensamentos não forem bem formulados. A coletânea de preces contidas nesse capítulo é uma seleção dentre as que foram ditadas pelos espíritos em diferentes ocasiões em termos apropriados a certas ideias ou casos especiais, mas pouco importa a forma se o pensamento fundamental é o mesmo. O objetivo da prece é de elevar nossa alma a Deus. A diversidade das fórmulas não deve estabelecer nenhuma diferença entre os que nele creem e, ainda menos, entre os espíritas, pois Deus aceita todas quando são sinceras. Não deve considerar essa seleção como um formulário único, mas apenas como uma variedade entre as instruções dos espíritos nos dão. É uma aplicação dos princípios da moral evangélica desenvolvidas nesse livro. Um complemento dos seus ditados sobre os deveres com Deus e o próximo, e que são lembradas todos os princípios da doutrina espírita. Eu vou ler mais um pedacinho aqui porque é bem interessante isso daqui. Preces em geral, aí vem a oração dominical, né? E aí vem uma instrução preliminar que diz que os espíritos recomendam colocar a oração dominical, o Pai Nosso, no início dessa coletânea, não somente como prece, mas também como símbolo de todas as preces. É o que colocam em primeiro lugar, porque veio do próprio Jesus. Mateus,
capítulo 6, versículo de 9 a 13. E porque pode substituir a todas conforme a ideia e o sentimento que se lhe atribui. É o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima, sublime na sua simplicidade. De fato, sob a forma mais singela, resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão, o pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. Dizê-la em intenção de alguém é pedir para outrem o que se pediria a si mesmo. Eu quis ler esse pedacinho porque, obviamente, nós somos ocidentais e aqui a gente usa normalmente uma prece cristã, porque o nosso grande avatar, vamos dizer assim, aqui do Ocidente, especialmente pela influência da Igreja Católica, é Jesus Cristo. Mas, e obviamente também, né, acredito, os espíritos que normalmente se aproximam de nós, né? Normalmente eu estou dizendo, porque deve existir uma quantidade de espíritos que, vamos dizer assim, estão mais acostumados, vamos dizer assim, com a prece dominical de Jesus, que Jesus ensinou, teoricamente, e está tudo certo, né? Mas a gente precisa levar em consideração que às vezes uma prece ela é um mantra, né? Quando a gente repete, por exemplo, uma Ave Maria, que a gente repete uma sequência de palavras, né? Nesse caso, por exemplo, da Ave Maria, existe uma egrégora ali por trás daquilo lá. É lógico que você pode rezar um Pai Nosso ou uma Ave Maria sem nenhum sentido, porque você simplesmente não está colocando a sua intenção. Mas imagine, por exemplo, uma mãe que vê o filho numa situação de perigo e ela invoca, da maneira que, naquele momento de desespero, ela invoca a proteção para o seu filho. Aquilo ali não é nem o Pai Nosso, nem a Ave Maria, nem uma prece budista, não é nada, é simplesmente uma invocação. E a intenção que é colocada é que é o grande divisor de águas, né? Simplesmente porque a vontade é o grande motor de todos os acontecimentos do corpo espiritual e do desenvolvimento da consciência. Então, obviamente, a gente usa o Pai Nosso, mas necessariamente não precisaríamos usar. A gente poderia usar qualquer outra prece que, obviamente, nós tendo boas intenções, naturalmente a gente se conectaria com algum espírito que viria fazer o nosso trabalho e viria atender aos nossos pedidos, enfim. Então, o que eu quero dizer com isso é que às vezes tem gente que não prefere Jesus, né? E está tudo bem, né? O importante é a intenção que você coloca em partilhar uma boa vontade, vamos dizer assim, né? No sentido expresso, ou seja, quando você oferece ao outro uma boa vibração. Essa seria a prece mais perfeita, independentemente do credo que você professa ou segue, enfim. Então eu queria fazer esse esclarecimento porque eu acho que isso é espiritismo na prática. E especialmente, eu não sei porquê, antes de começar que eu estava me concentrando e aí eu quis pensar, porque assim, a gente sempre divide a nossa prece em 3 partes, como vocês sabem, e geralmente a primeira parte da nossa prece a gente faz uma prece pública. E eu não sei porquê, me veio uma vontade bem particular de pedir
pedir pelos espíritos desencarnados, pelas consciências desencarnadas. Eu não sei se é porque é sexta-feira, mas fiquei com essa vontade. Eu gostaria que vocês se unissem a mim nessa prece, nesse momento, para que a gente pudesse vibrar positivamente pelas consciências desencarnadas, a fim de que eles possam receber as melhores vibrações no dia de hoje. Então a gente espalma as mãos e pede aos bons espíritos que usem as energias que nós vamos vibrar e a intenção que nós vamos usar agora para manipular essas energias do nosso corpo, ou seja, as energias anímicas, e ajudar esses nossos irmãos que porventura estejam precisando de orações e de prece. Sendo assim, pedimos aos bons amigos que nos ajudem, orientando os nossos irmãos mais necessitados, protegendo-os, favorecendo que eles possam elevar os seus pensamentos em busca de atenção de um espírito mais adequadamente preparado para a sua grande conexão com outros planos. E essas consciências que estejam desamparadas, sentindo dor, cansaço, tédio, que simplesmente estejam caminhando ou vagando em alguma dimensão e tampouco sinta qualquer uma dessas sensações, que eles possam receber o que há de melhor nessa nossa vibração, e que enquanto nós fazemos a prece dominical, essas energias possam fluir do nosso corpo através dos nossos poros para que atinjam os bons espíritos e eles intercedam por nós e por essas consciências, ajudando com que eles se elevem, porque todos nós em algum momento precisaremos ser ajudados, e o que nós fazemos nesse momento é simplesmente retribuir. Sendo assim, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Assim seja, graças a Deus. A esse respeito, pontua o espírito de Jacó. Criticar companheiros é pobreza de conhecimentos evangélicos. O verdadeiro amigo doa sinceramente, mas nunca exige. O sincero amigo é como o sol, clareia sem perguntar quem o merece. O homem sem fé é uma árvore sem raiz. E a partir de agora, então, a gente pode se concentrar nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, nas nossas necessidades, nas necessidades de um amigo, de um parente, de um familiar, dos nossos animais, né? Desses animais que nós trouxemos para viver conosco dentro da nossa casa.
Enfim, que Jesus, através dos bons espíritos, possam nos trazer uma intuição. Deixa eu trocar essa música, só um segundo. Que esses espíritos possam nos trazer uma intuição a respeito da solução para os nossos problemas, para as nossas necessidades. Lembrando que às vezes a gente quer uma solução pronta, né? E a solução que a gente quer é a solução que a gente quer. Como é bom a gente ter a possibilidade de confiar em Deus e acreditar que Ele vai fazer o melhor que é para nós. Ele vai trazer o que é melhor para nós. Então a gente precisa ter calma e confiança e saber que o melhor está chegando. Sempre. Ainda que a gente não concorde com a solução. A gente precisa entender, e para isso a gente precisa estar mais aberto de que esse mundo não é sobre você. Os acontecimentos dessa experiência que nós estamos vivendo não é sobre você. Mas simplesmente que a gente está tendo uma oportunidade incrível de vivenciar experiências e que talvez por hora não façam sentido. Mas como é possível a gente chegar a uma conclusão se a gente só consegue enxergar um lado da história? E aí, obviamente, cabe a gente ter as nossas mentes abertas, questionar tudo que está acontecendo em torno da gente e confiar verdadeiramente na bondade de Deus, a fim de que o que é nosso vai encontrar um jeito de chegar até nós. Então, se a gente se coloca na caminhada, ou seja, se a gente se coloca em função de, com certeza a ajuda vai chegar e a gente vai encontrar o caminho. Então que a gente pense nas nossas dificuldades e peça uma intuição verdadeira para esses nossos amigos, bons amigos, nos ajudem a encontrar termo ou uma intuição para as nossas dificuldades, que nós possamos encontrar o caminho correto, que tenhamos força da amizade, o ímpeto da boa vontade, a esperança para nos mantermos sempre trabalhando ativamente, a gratidão para compreender que temos muitas possibilidades e muitos recursos à nossa disposição. Que jamais esqueçamos de agradecer as oportunidades que recebemos todos os dias, porque quando
o nosso coração estiver repleto de gratidão, ele se acalma. Bons amigos, nós pedimos humildemente que vocês nos ajudem a encontrar o caminho. E para isso nos oferecemos algo que é nosso, essa energia do nosso corpo energético, do nosso corpo anímico, para que elas possam ser manipuladas e numa egrégora nós possamos também ser ajudados um pelo outro, e que esse círculo aumente cada vez mais, e que a caridade seja moeda corrente entre essas pessoas. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Ajuda-nos, bons espíritos, nas seguintes questões. Que assim seja. E a leitura inspiradora é a seguinte: onda de luz e compaixão. As pessoas às vezes estão distraídas, entretidas e encantadas com o próprio sofrimento, que nada além da oração pode ajudá-las. Por isso eu convido você a orar pelo outro. Por onde quer que passe, afirme internamente, acorde, que o amor desperte em você, que Deus desperte em você, que você seja feliz. Permita-se emanar essa onda de luz e compaixão, esse querer, esse bem-saber. O amor não tem endereço para se corresponder. Ele é para todos. Interessante.
Amor é como água, né? Você pode até não aceitar. Você pode até recusar, né? Mas mal não faz pra ninguém, não. Amor é como o sol. Você pode até não querer tomar sol, mas mal não vai fazer. Um pouco de sol não vai fazer. O amor é como o ar. Ele é fundamental para a nossa existência. Estou fazendo aqui essa parábola justamente para a gente entender, para a gente pelo menos ter um insight de que tudo que fundamentalmente Deus nos oferece é amor. Boa noite. A gente se vê em breve em mais um Evangelho no Lar.